Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado, nosso entrevistado é o deputado estadual Cimeison Silveira, do PSC, Partido Social Cristão. Ele, inclusive, preside o partido aqui em Goiás. Partidos que estão aí nessa expectativa de se vai ter uma reforma política ou não. Precisa ser aprovada até o dia 7 de outubro para ter validade para as eleições do ano que vem, ou seja, em 2018. Mas quando a gente pensou que a comissão iria aprovar o distritão, agora parece que já houve um recuo. Será que vai ficar como está, deputado? Primeiro, Murilo, deixar um abraço a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu espero que não, Murilo. Eu espero que haja uma mudança que possa promover uma transformação nas estruturas políticas administrativas do país. Eu sempre defendi aqui a tese no parlamento de que o Brasil precisa ser reformado em várias instâncias e em vários vieses. Porém, para mim, a principal reforma que precisa acontecer, aquilo que eu julgo ser a mãe de todas as reformas, é a reforma política. Por quê, deputado? Murilo, eu entendo o seguinte: nós estamos discutindo um novo Brasil. Tudo que o país anseia é por um novo modelo político-administrativo. O Brasil precisa ter um novo conceito de nação. Então, tudo aquilo que a gente vê, as corridas pelas reformas, a população indo às ruas, desejando que algo aconteça, nós precisamos pontuar isso muito bem, com muita responsabilidade. Por quê? Nós partimos da seguinte base. Hoje nós temos um modelo político-administrativo falido. Eu creio que isso é senso comum, tanto da classe política como da população. O nosso modelo não é mais sustentável. Ele não cabe àquilo que o país exige com relação ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento econômico. Então, se nós queremos pensar em um novo Brasil, em um país reformado, não adianta nós pensarmos nesse país com uma estrutura política antiga. Então nós temos que pensar em uma estrutura política que dê as condições para que esse novo país deslanche. Então, na minha opinião, permanecer como está é a pior das opções, porque esse modelo ele é falido, ele não cabe. Se nós continuarmos nesse modelo político-administrativo, nós não vamos ver um novo país. Por quê, Murilo? Não adianta nós pensarmos em administração pública sem pensar em política, porque elas não são descoladas. Quando nós olhamos o caos que a economia entrou, isso se deve, isso muito aconteceu pelo estado político do país. Houve muita influência, né, Exatamente. da crise política. Então não adianta você descolar, nós vamos partir para uma nova estrutura administrativa, sem mexer na estrutura política. Isso é impensado, isso não vai acontecer. O que a Comissão da Reforma Política está pensando ali? Esse fundo para as eleições, o distritão, são suficientes para dar uma mexida ou não? Eu creio que é um início. Eu defendo o seguinte, com relação ao distritão. O que eu tenho dito, Murilo, o modelo que eu defendo, que eu acredito mais justo, mais barato, que dá condição a uma ampla participação popular, é o modelo distrital, não o distritão. O distrital é aquele modelo onde os candidatos vão disputar as eleições por região. Então, o estado de Goiás dividiria em torno de 12 regiões e os candidatos disputariam cada um pela sua região. Eu creio que esse é o modelo mais apropriado para aquilo que nós temos no Brasil, para nós popularizarmos mais o processo eleitoral e fazer com que os candidatos tenham mais compromisso com aquelas regiões e com aquilo que ele defendeu durante as eleições. Porque ele fica mais próximo da comunidade, exatamente, né? Então, eu creio que esse é o modelo mais justo, mais correto. Porém, o distritão, que é o modelo dos mais votados, já é melhor do que o que nós temos hoje. Então, o que tem se discutido hoje é fazer do distritão um trampolim para o distrital. Por que já não se pode ir direto para o distrital?
Porque, Murilo, a questão do distrital, ele ainda precisa ser melhor massificado e ele precisa ser melhor compreendido. Nós estamos há um ano das eleições. Tá? A população precisa entender como, porque o perfil eleitoral mudaria completamente, né? Então precisa ser um processo. Eu acredito que né? 4 anos é um bom momento para você mudar esse perfil do eleitor. Mas por que eu defendo agora o distritão? Por que eu entendo que ele é melhor do que o modelo proporcional que nós temos hoje? Porque de cara nós já vamos inibir aquilo que para mim é a maior discrepância com relação à política no Brasil, que é o número de partidos políticos. Exorbitante. Exorbitante, né? Extremamente maléfico, porque hoje administrar um executivo é uma missão quase impossível no Brasil, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Estudos mostram que o governo federal funcionaria perfeitamente com 12 ministérios, mas é necessário se criando ministérios para atender a questão partido. E isso se deve muito pelo número exacerbado de partidos, e o executivo necessita de governabilidade, isso é fato. Para que o país vá bem, o executivo precisa ter governabilidade, e essa governabilidade ela é tratada a duras custas e com um custo muito grande para o país, justamente por essa questão do número de partidos. Isso se torna impraticável. Administrar o Brasil hoje com esse número de partidos é impraticável. O problema do Brasil não é arrecadação. Dizer que o país arrecada pouco é quase um pecado. Dinheiro tem, né? O Brasil é um dos grandes arrecadadores do mundo. Até o momento que eu estudei, estava entre os 4 maiores arrecadadores do mundo. Porém, falar que o Brasil não tem recursos é uma tese que não cabe. O problema do Brasil não é recurso. O problema do Brasil é o seu modelo administrativo. Esse faliu. Então, tudo aquilo que iniba novos partidos, porque olha só, nós temos no Brasil 36 partidos, nós temos 5 em formação e nós temos mais de 30 em processo. Imagina né? Onde nós vamos parar. Né? Então isso precisa ser corrigido urgente. Então, eliminar a coligação, partir para um modelo que iniba a construção de partidos, que faça com que os partidos que não têm competência não se estabeleçam, para mim é fundamental, é o primeiro passo. Na minha opinião, tudo que inibe isso já é um grande avanço. Então, Murilo, eu tenho muita preocupação, às vezes, pela forma como se trata a questão da reforma, principalmente pela mídia, que às vezes forma um senso comum perigoso. Verdade. Porque o Brasil precisa ser reformado. Isso não é uma reforma para a classe política, é uma reforma para o Brasil, para o país. Né? Porque se eu não reformar o país politicamente, é impensado uma nova estrutura administrativa. Então a minha preocupação não é comigo, até é um modelo que me prejudicaria pessoalmente, né? Mas eu entendo que ele é melhor para o país, eu entendo que o país precisa desses avanços, assim como em outras reformas, mas na minha opinião a mãe de todas as reformas é a reforma política. E tratar ela de uma forma responsável é importante para o país. Então eu creio que se o distritão for o caminho para nós chegarmos ao distrital, já é um avanço, melhor do que permanecermos como estamos hoje. Eu acredito que nós precisamos entender isso, a população precisa estudar melhor o assunto, não ficar apenas naquele senso comum, uma política para os políticos, né? Não, entender o que é a reforma, né? Buscar teses para que ele possa entender o quanto é fundamental para o país que nós queremos um modelo que possa dar sustentação a um país que tenha condições de voltar a crescer e um modelo que possa ser razoável para aquilo que nós queremos. Deputado, nós vamos continuar debatendo e discutindo esse assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui na sua TV Assembleia. Continue com a gente. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento.
Assim nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Nessa edição, estamos recebendo, conversando, entrevistando o deputado Cimeison Silveira, presidente do PSC em Goiás, o Partido Social Cristão. Falamos muito, estamos debatendo muito a questão da reforma política. Deputado, há alguns críticos do Distritão dizendo o seguinte: se ele for estabelecido, que ele estaria sendo estabelecido para 2018 para privilegiar deputados parlamentares, no caso do Congresso Nacional, investigados pela Operação Lava Jato, ou seja, para que favoreça a permanência deles no Congresso e, consequentemente, o foro privilegiado. Concorda ou discorda dessa tese? Murilo, olha, eu creio que é uma tese extremamente rasa. Se a gente for discutir reforma política, eu tenho o seguinte entendimento: em qualquer modelo, quem tem mandato vai ter uma facilidade a mais de se reeleger. Porque já tem uma estrutura de trabalho, já é conhecido no seu município, já tem qualquer modelo, distritão, distrital, misto, qualquer modelo, como é quem hoje. tem mandato, ele sempre vai estar um passo à frente, né? Então, discutir reforma política por esse campo, por esse ponto de vista, eu creio que é muito raso. É empobrecer demais um assunto que é extremamente importante para o país. E essa é a minha preocupação. Porque a grande mídia tem explorado reforma justamente por esse ponto de vista. Tão somente. E esse é o ponto de vista mais ralo que nós temos para discutir a reforma. Nós temos que discutir uma reforma e quais são os resultados a curto, médio e longo prazo que essa reforma vai promover no Brasil. Então, poxa, nós precisamos de um novo modelo. Hoje, o perfil do eleitor, ele já vota de forma distritão, porque ele vota na pessoa. Nem 10% da população no Brasil vota em partido. Então, o voto já é na pessoa, naquele projeto, naquele que eu acredito. Então, o perfil do eleitor já é esse. Até o eleitor não entende muito o modelo atual, porque às vezes ele vota em um que tem mais voto, mas o outro que teve menos voto foi eleito. Então, o eleitor fica confuso com isso, ele não entende o processo atual que nós estamos. Que é complexo, então, né? Que é complexo, né? Então, o perfil do eleitor já é em votar naquele projeto, naquela pessoa que ele acredita. Então, isso já é um perfil do brasileiro, né? Então, em qualquer campo, em qualquer área, qualquer que seja o modelo, quem tem mandato normalmente já vai estar à frente. Agora, eu não estou olhando a reforma, o distritão, ou distrital, pelo ângulo de quem tem mandato. Eu estou avaliando e fazendo as minhas análises daquilo que eu acredito que é importante para o país. Diminuição de partidos, cláusula de barreira, inibição de partidos que utilizam de coligações para fazer negócio, para posteriormente ocupar espaço e cargos públicos. Eu acho que é isso que precisa ser inibido no Brasil. Deixar de que partido seja balcão de negócios, né? Então, todo modelo que nos ajude a fazer com que o processo político eleitoral no Brasil saia desse campo de negociatas, eu creio que é importante. Então, eu creio que é nesse campo que nós temos que avaliar. Um processo, por exemplo, se nós tivéssemos no Brasil hoje só 10 partidos, o quanto isso seria magnífico para nós termos não só administrações enxutas, né, máquinas públicas menos pesadas, que tivesse condições de aplicar mais recursos lá no destino final, na educação, na saúde, enfim,
naquilo que é necessário e menos em acordos políticos, né? Máquinas públicas que pudessem ter, assim como nós falamos agora há pouco, ao invés de 40 ministérios, 12 ministérios funcionando. Então, eu talvez seja um grande sonhador, né? Mas eu ainda acho que o país, nesse momento de crise, tem uma grande chance, né? Porque são nesses momentos que o ambiente de mudanças aparece. Se nós, nesse momento que temos a chance de promover mudanças, reformas, seja ela política, administrativa, previdenciária, tudo aquilo que o Brasil precisa fazer, o momento é agora, né? Então, nós temos que aproveitar o momento para fazer as grandes reformas do país. Se perdermos o time, eu acredito que nós vamos deixar passar uma grande chance de melhorar o país em todos os sentidos. Deputado Cimeis, e esse financiamento público? O fundo partidário já existe há vários anos, essa possibilidade de se criar um fundo especial para as eleições, precisa de tudo isso? Murilo, precisa de uma fonte de financiamento. Se você perguntar se eu sou a favor do financiamento público, eu não sou a favor do financiamento público, mas eu sou a favor que tenha alguma fonte, ou pública ou privada. Eu sou contra, e isso também é uma outra discussão que precisa ser aprofundada, porque às vezes as pessoas, financiamento público, vai liberar empresa para financiar, financiamento privado, não pode ter dinheiro para política, né? Não pode ter dinheiro para sustentar a democracia. Então nós temos que mudar de regime, Murilo, porque a democracia, a eleição exige uma fonte de recurso. Se nós não quisermos uma democracia, então vamos para um outro modelo, mas o processo político ele precisa ter uma fonte de alimentação. O que nós não podemos é esse absurdo que nós estamos, que foi aprovado de não termos nem o financiamento público nem o privado. Isso é o maior tiro no pé que o Brasil já deu, porque isso é uma elitização do processo como nunca se viu. Hoje, se nada mudar, política virou coisa de rico. Só quem tem grandes recursos tem condição de fazer eleição. Então hoje, o modelo que está hoje aprovado no Brasil, quem faz política hoje é só a nata da elite. Foi o maior tiro no pé que o Brasil já deu. Foi tirar todos os financiamentos. Isso não existe, Murilo. Não é viável, não é justo, não é correto elitizarmos o processo como foi feito. Há uma proposta de se voltar, né? Com uma discussão rasa, extremamente né? rasa, de que não pode ter dinheiro para político. Como não? Esse país chegou a um processo democrático às duras penas. E a democracia ainda é o melhor modelo. O problema do Brasil é a corrupção, que tem que ser combatida de uma forma veemente. Agora, financiar a democracia, isso é extremamente necessário. Uma fonte de recurso precisa haver, ou pública ou privada. O que não pode é o país cometer esse absurdo que não existe em lugar nenhum no mundo, de não ter fonte de financiamento de campanha. Então isso é um absurdo. O que nós precisamos, Murilo, e o grande problema do Brasil são as faltas de ideologia. Demais, né? Partidos não defendem causas, partidos não defendem bandeira. Partido no Brasil defende tudo e nada ao mesmo tempo, depende da conveniência do momento. Isso é um grande problema. Por que isso acontece? Pelo número que nós temos de partidos no Brasil. Vamos supor que o Brasil tivesse 10 partidos, que já é muito, né? Mas tivéssemos 10. Seria bem mais enxuto, né? Nós teríamos condições de fazer uma análise muito mais profunda partidária. Os partidos seriam obrigados a defender alguma coisa. Então a pessoa passaria a defender aquele partido porque ela acredita naquela bandeira, porque ela acredita naquela ideologia. Aí nós entraríamos naquilo que são as grandes democracias que já são consolidadas. Você pega aí as democracias como a norte-americana, muitas europeias como a sueca, como a alemã. São democracias onde as pessoas participam de uma forma direta, até financiando, porque ela não financia A ou B, ela financia a ideologia que ela acredita. Essa é a grande falha do Brasil. As pessoas não se identificam com as ideologias porque elas não existem. E isso é uma grande falha no Brasil. Os partidos não defendem nada. Quem é capaz de dizer hoje que aquele partido A, B ou C defende? Ninguém. Porque um dia está de um lado, outro dia está do outro, um dia defende uma causa, outro dia não defende mais. Então, a falta de ideologia
faz com que as pessoas não se identifiquem com os partidos e aí cria esse senso. Eu não posso financiar esse partido porque ele é corrupto, porque generalizou-se essa questão da corrupção no Brasil. Então nós temos que, por isso nós precisamos de uma reforma que enxugue mais, que a gente consiga fiscalizar melhor, que a gente consiga identificar as ideologias, para que as pessoas comecem a se identificar com um partido A, B ou C, porque aí depois essa fonte de financiamento ela vai se tornar natural. As próprias pessoas, como são nas grandes democracias, vão ter prazer de ajudar aquilo que ela acredita, porque ela acredita naquilo, né? Ela acredita naquela ideologia. Então o que falta no Brasil é consolidar essa participação democrática, essa democracia que defenda alguma coisa, e eu creio que é por aí. É através de reformas políticas que vá corrigindo essas discrepâncias que nós tivemos durante a nossa democratização. A nossa democracia é nova, ela precisa ser aperfeiçoada. Eu acredito que agora nós temos uma grande chance de começar a aperfeiçoar essa democracia. Nós caminhamos bem até aqui. O Brasil se democratizou e agora é hora de nós corrigirmos o percurso, né? De nós colocarmos o Brasil, irmos aperfeiçoando, trazendo as ideologias, obrigando os partidos a defender alguma coisa, tirando esses balcões de negócio que se tornou os processos políticos partidários no Brasil. E aí nós vamos ter condições de fazendo com que a população tenha maior identificação com os partidos, com os políticos e tirar esse senso comum que hoje se instalou no Brasil, que todo político é corrupto, que todo partido é corrupto. Então nós temos que trabalhar muito para que alguma reforma seja feita. E na minha opinião, qualquer reforma só tem valor se ela atacar esses pontos que são críticos no Brasil. Muito bem, deputado Cimez, muito obrigado pela presença e por essa entrevista aqui à TV Assembleia. Obrigado, Murilo. Um prazer sempre falar com vocês. Estude sobre reforma política, é um momento importante para o Brasil e eu espero realmente, Murilo, que a gente não fique como está. Para mim seria uma grande decepção ver o país passar por tantas discussões e entregarmos para a população um regime político exatamente como está. Eu espero que alguma mudança ocorra. Isso vai ser salutar para o Brasil, para o eleitor. O momento é esse, é de mudanças, de debate, de que a gente se envolva com o nosso país, com essas discussões que são importantes e saia desse nível raso de discussão e vamos entender melhor esses processos. Muito obrigado, deputado Cimez. Obrigado, Murilo. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 61.2, canal aberto digital, também pela NET, canal 8, também em nosso site portal.al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até nosso próximo encontro.